O tema é a eutanásia um ponto de vista. Porquê? Obviamente à luz do Espiritismo. Porque é o meu ponto de vista à luz do Espiritismo. A grande maioria das pessoas, hoje em dia, todos nós, e ainda bem, defendemos o direito de ter o direito a uma ideia diferente, a ter um ponto de vista diferente. Mas uma coisa é nós termos o direito à opinião, outra coisa é essa opinião ser prejudicial para o próximo ou não, não é? E é nesse sentido que nós gostaríamos de abordar a eutanásia. Portanto, a eutanásia, conforme aqui o slide indica, né, significa uma boa morte, supostamente uma boa morte. Alguém que precisa de morrer, acha, ou que quer morrer para ficar melhor, acha, porque para acabar com a vida também acha que vai acabar. E a eutanásia, é muito interessante esta frase de Francis Bacon, né? Francis Bacon era um político, um filósofo, um ensaísta inglês, né? E foi considerado, também muito ligado à filosofia Rosa Cruz, foi considerado o fundador da ciência moderna, lá quando começou a aparecer o método indutivo. Então, eutanásia essencialmente significa uma boa morte, né? Thanatos, morte, é a ciência que estuda a morte, e dignidade, beleza, é o conjunto, vem do grego e forma a palavra eutanásia. Agora, pode-se colocar esta questão, o que é a morte, não é? E a morte pode ser vista do ponto de vista espiritualista ou do ponto de vista materialista. Do ponto de vista da matéria, nós entendemos morte como o fim da atividade cerebral, a morte cerebral. Quando há uma linha isoelétrica, isto é, aquela linha direitinha lá no monitor, pronto, está em morte cerebral, né? Quando tem aqueles piquinhos, ainda não está. A morte clínica é outra coisa. A pessoa pode estar em morte clínica e não está em morte cerebral. Morte clínica é a paragem da função respiratória e cardíaca, pode manter-se a funcionar mecanicamente, né? Há pessoas que são dadas clinicamente mortas e que depois voltam, são ressuscitadas, entre aspas, o termo correto é esse, com o ressuscitador, não é? Com aqueles equipamentos, e as pessoas que têm experiências de quase morte têm este tipo de morte, a morte clínica. A morte cerebral não há hipótese, né? Por muito que se mantenha, pelo menos dentro dos conhecimentos que temos atualmente na ciência, por muito que se mantenha ligado a uma máquina temporariamente, mas é mesmo temporário. Então temos esta visão materialista, que é a visão nihilista, que é aquela visão que diz assim, ok, tudo bem, nós vivemos, acabou, morreu o corpo, acabou-se a vida, né? Mas, para o espiritismo, a morte é uma coisa diferente para nós espíritas, né? Para os espiritualistas, aliás, para qualquer doutrina espiritualista, seja uma doutrina, seja uma religião, uma filosofia de vida, seja o que for, que é espiritualista, acredita na espiritualidade, acredita na existência do espírito, acredita na vida para além da morte. Portanto, para qualquer visão espiritualista, a vida continua depois da morte do corpo de carne. Depois são as explicações. Uns dizem que continua de uma maneira, outros dizem que continua de outra, outros dizem que há o julgamento final e por aí fora, pronto. Mas nós vamos ficar com a visão espírita. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de um filósofo francês, Léon Denis, espírita, ele diz que a morte é uma simples mudança de estado. É a destruição de uma forma frágil, tal como a lagarta, né? Que desaparece, que aparentemente morre, mas dá lugar a uma borboleta que depois vai se adaptando à temperatura, vai aquecendo as asas, vai voando e encanta-nos aí
pelos campos sem fim, não é? Que já não proporciona à vida condições necessárias ao seu funcionamento, à evolução. Se toda a gente fosse lagarta, né? Se toda a gente fosse lagarta, não viam as borboletas, né? Se não houvesse borboletas, nós não saberíamos dizer. Há uma metamorfose, há uma mudança, que é o que se passa precisamente connosco, seres humanos. Ora bem, agora a questão que se coloca é esta: faz sentido sofrer? Isto é uma pergunta muito delicada, né? Porque mesmo nós que somos espíritas, penso que ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém quer, né? Se tivermos uma dor qualquer, física, nós vamos logo buscar o quê? Um medicamento que nos tira a dor de dentes, a dor de cabeça, etc. Né? Podem sentar, têm ali cadeiras, estejam à vontade. Portanto, a questão que se coloca é esta: faz sentido sofrer? Para algumas pessoas não faz. E então a eutanásia afigura-se como uma espécie daquele jogo da cadeira, né? Em que há 5 pessoas, só há 4 cadeiras e uma sai. Né? E então qualquer dia faz o jogo da maca, né? O mais esperto deita e os outros e acabam por morrer. É uma brincadeira, um bocadinho de humor negro, mas que funciona. Será que nós temos o direito de abreviar a vida de alguém, né? Mesmo que seja por amor, com boa vontade? São questões que se colocam, né? E, ora, para um materialista, para aquele que acredita que a vida acaba com a morte do corpo de carne, para ele é indiferente. Eu, se fosse materialista, se eu estivesse a sofrer, eu queria era que me dessem uma injeção, o mais rápido possível, né? Sofrer está quieto, já que acaba tudo e acaba, siga. Portanto, o materialista não vê nenhuma vantagem em sofrer. Vou sofrer para quê? Vou estar a dar trabalho aos meus familiares, né? Tive azar, a minha vizinha não sofre, olha, não teve um cancro, eu tive azar, né? É o azar. E é assim que as pessoas pensam, né? Para o espiritismo, não. O espiritismo vem-nos dizer que tudo tem uma causa, que pode ter tido início na negligência nossa nesta vida ou em vidas anteriores, né? Agora, perante uma situação destas, para quem é espiritualista, será que nós nos devemos sobrepor aos desígnios de Deus? Quando há pouco tempo se falava na eutanásia na internet, foi uma coisa que me incomodou um bocado, fez-me confusão. Foi ver pessoas que se dizem espíritas a dizer: não, eu sou a favor da eutanásia. Como é que é? A pessoa tem direito à opinião, obviamente, agora que está a dizer um tremendo disparate, está, não é? É a mesma coisa que eu dizer assim: olha, eu sou espírita e sou a favor da pena de morte, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do homicídio, né? Sou a favor, sei lá, não faz muito sentido. Portanto, é um pouco aquilo que eu dizia no início: todos temos direito à opinião. Só que a opinião, nós cada vez mais, esta semana saiu um artigo muito interessante de uma escritora, que estamos a assistir à infantilização da sociedade. Nós adultos estamos a reagir e a atuar como crianças. Se calhar estamos a ser manipulados por isso, pelos órgãos de comunicação social. Porque hoje as pessoas não têm argumentos. Dizem assim: é a minha opinião, eu acho que... e pronto. Mas porquê? Não sei, não interessa. A capacidade da dialética, a capacidade de argumentar, a capacidade de trocar opiniões com base em fundamentos filosóficos, científicos, ético-morais, não existe, né? Portanto, é uma questão que se coloca. Nós fomos ver o ponto de vista dos médicos espíritas. Em Portugal, embora existam muitos médicos espíritas, existam 3 ou 4 associações de médicos espíritas, mas só uma é que tem um trabalho feito, e muito bem feito, que está na internet, depois poderão procurar, que é a Associação Médico-Espírita do Porto, sobre a eutanásia. Eles fizeram uma press release, isto é, um documento destinado à comunicação social, a dar o parecer deles, como a Associação Médico-Espírita, acerca da eutanásia. Caramba, se eu não fosse... Como é que eu vou criticar alguém que, não sendo espírita, diz que é a favor da eutanásia? Eu, se não fosse espírita,
eu seria a favor da eutanásia. Se eu não fosse espírita, se tivesse o conhecimento básico que me deram do catolicismo, se fosse ateu, se fosse outra coisa qualquer, se não tivesse o conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, e se me perguntassem assim, olha, tu preferes deixar morrer o teu pai ou a tua mãe, ou ele ficar aí mais uns aninhos ou qualquer coisa, né? Eu dizia, ou até a mim próprio dizia logo, eu prefiro morrer, né? Morre dignamente, né? E depois aí vamos falar de várias coisas sobre isso. O que é que acontece? Quando há uma discussão no Facebook, ou quando há uma discussão entre pessoas, discussão no bom sentido de troca de ideias, nós hoje estamos infantilizados, não conseguimos trocar ideias. Partimos logo para a agressividade, partimos logo para a violência verbal, né? Partimos logo para a imposição. Ah, mas eu penso assim, ok, tudo bem, tu pensas assim, mas porquê? Ah, não interessa o meu ponto de vista. Não, mas porquê? Isso é a resposta de galinha, como me diziam assim. Ah, não, é assim, mas porquê? Ah, não interessa. Não, não interessa não, tem de interessar. Portanto, para isso é que nós andamos na escola, tivemos filosofia, para quê? Para aprender a discutir as ideias, trocar ideias, elaborar raciocínios. Muito bem. Então, o ponto de vista médico-espírita. Eles colocam questões interessantes, que é os argumentos a favor e contra a eutanásia, né? Eles divergem essencialmente em dois vetores, que é o direito de autonomia do ser e o valor da vida humana. Portanto, os materialistas dizem que nós temos o direito à nossa autonomia. Eu tenho o direito a decidir quando devo morrer. Eles estão corretos ou não estão? Eu, se fosse materialista, pensava assim. Eles não têm o conhecimento espírita. Se eu fosse espiritualista e não conhecesse a reencarnação, a lei de causa e efeito, se calhar pensava assim. Então, antes de condenar o ponto de vista alheio, temos de nos tentar pôr no ponto de vista dos outros. Pensar assim, espera aí, se calhar as pessoas são a favor da eutanásia porque não sabem que a vida continua. Porque não conhecem a reencarnação, não conhecem a lei de causa e efeito, não conhecem as consequências disso, não conhecem a oportunidade que às vezes uns minutinhos de vida podem dar, ok? Mas a nossa tendência é logo dizer assim, não, isto está mal, não tem nada, não senhor. E se formos dizer a um ateu ou uma pessoa que não conhece o espiritismo, não tens direito à autonomia de ser, quem manda é Deus. Pronto, está o caldo entornado. Se ele não acredita em Deus... Vamos ter de lhe explicar. Né? Allan Kardec dizia no livro dos Médiuns, antes de quererem tornar alguém espírita, tentem-no tornar primeiro espiritualista. Ele tem de perceber primeiro que a vida continua. Né? Que a vida, perceber como? Não pelas opiniões, pegar em factos, em provas científicas da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, existem aí que só não pesquisa quem não quiser, pela internet fora. Né? Depois, do outro lado do campo está o valor da vida humana, não é? Portanto, as pessoas que são espiritualistas dizem que não, em primeiro lugar está o valor da vida humana e nós não temos direito de tirar essa vida, ok? Os principais argumentos a favor ligam-se ao respeito pela autodeterminação, ao alívio da dor, o que é perfeitamente legítimo, ao alívio do sofrimento, sugerindo na sua origem uma ideia de compaixão. Está correto? Não está. Alguns dos presentes gostam de ver algum amigo a sofrer ou familiar? Se tiver um amigo ou um familiar a sofrer, o que é que faz? Vai procurar arranjar algo para combater a dor, não é? O alívio da dor, do sofrimento, não é? Ter compaixão, não é? Respeitar a opinião da pessoa, até aí está tudo bem. Eu, se não fosse espírita, certamente seria a favor da eutanásia, defendendo estes argumentos. Né? Como espírita, eu tenho de pensar de outra maneira. Tenho não, eu penso de outra maneira. Não tenho, o espiritismo não impõe nada. Que é o caráter inviolável da vida humana, a integridade da profissão do médico e do potencial abuso, que pode existir se for legalizada, né? Como tem acontecido noutros países onde a eutanásia é legalizada, depois há um desvio, um deslizamento da lei, isto é, começa-se a aproveitar para
despachar quem já não interessa, passa a expressão, ok? Então, o ponto de vista espírita alicerça-se naqueles 5 pontos. Porquê é que o espiritismo é contra a eutanásia? Porque existe Deus. Mas como é que provam Deus? Deus revela-se, né? Por todo o universo. O universo é um efeito inteligente, tem de ter uma causa inteligente. Nós chamamos Deus, não sabemos o que Ele é. Uma inteligência suprema, causa primária de tudo. Responderam os espíritos. Deus, a imortalidade dos espíritos, está mais que provada através dos médiuns humanos e eletrónicos. A comunicabilidade dos espíritos está mais que provada. Portanto, a imortalidade e a comunicabilidade. A reencarnação está mais que provada cientificamente hoje em dia. Só falta comprovar uma coisa que é óbvia para toda a gente, a pluralidade dos mundos habitados. São os 5 pontos básicos da doutrina espírita. E quando quisermos apresentar esta ideia da eutanásia a alguém, temos de falar às pessoas nisso. Porque hoje não podemos dizer às pessoas, olha, é assim porque eu acredito nisso. Não. Nem uma criança aceita. Mas porquê? Temos de levar às pessoas a essência da doutrina espírita, pôr a luz sobre o alqueire, não para que eles se tornem espíritas, mas para que eles comecem a ver a vida de outra maneira, as leis da natureza de outra maneira, a entender a reencarnação e a lei de causa e efeito, né, e a imortalidade, e assim, mesmo continuando católicos, ateus, protestantes, etc., o que for, eles entendem a vida de outra maneira. E o seu íntimo melhora, e o seu pós esta vida também vai melhorar, ok? Isto é uma nota de imprensa, eutanásia sim ou não, da AM Norte, Associação Médico Espírita do Norte, de 29 de março de 2016, que podem encontrar no site, na página da internet da AM Norte. A AM é a Associação Médico Espírita do Norte. Está muito bem feito. Tem uma análise filosófica, uma análise científica, tem conclusões. Quem concordar, concorda, quem não concordar, mas pelo menos existe um documento que demonstra a posição espírita, ok? Muito bem. Questões a colocar, também do ponto de vista médico-espírita e até do ponto de vista ético, né? Porque hoje em dia nós temos muitas questões éticas, temos inclusive uma comissão nacional da ética ou da bioética, não me recordo como é que se chama, que estuda estes assuntos e que apoia várias entidades, apoia o governo, apoia o Presidente da República, apoia as universidades, etc. Quando alguém tem dúvidas, pede um parecer àquela Comissão Nacional. Então existem muitas questões éticas que têm de ser estudadas, né? Têm de ser debatidas. Hoje em dia nós não sabemos tudo. Se calhar daqui a 20, 30 anos estamos a debater esta eutanásia à luz do espiritismo com outro enfoque, porque entretanto a ciência vai evoluindo, ok? São questões que têm de ser debatidas com elevação, com educação, né? Com bom senso, ok? Numa base científica e espiritual em simultâneo. E não com bases com opiniões eu acho que, né? Agora, a tecnologia deve estar ao serviço da vida, sim ou não? E aqui entra o problema da ética. Há quem defenda que se deve prolongar a vida até ao máximo, porque temos tecnologia para isso. Há quem defenda que não, né? Estamos a ampliar a vida ou simplesmente a adiar a morte? Isto é uma questão ética muito importante. Se alguém já está mesmo, o carro já não anda, já a embreagem já não funciona quase nada. É só mesmo ali o motor de arranque e pouco mais, né? Será que estamos a ampliar a vida? Estamos a fazer um bem à pessoa? Ou estamos a adiar a morte? São questões polémicas, né? Deve a vida humana, independente da sua qualidade, ser sempre preservada? Isto é, vou manter aquela pessoa viva até ao tutano, sofra o que sofrer, para meu egoísmo. Quantas pessoas dizem assim, ai pai, não vás, ai mãe, não vás, mãe, não sei quantos. É pá, fogo, não façam isso aos vossos familiares. Digam-lhes antes ao contrário, vai rapidamente. Né? E porque nós queremos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho ali ao nosso lado, nem que esteja a apodrecer aos bocadinhos, em grande sofrimento. É um egoísmo. Egoísmo por amor, né? É o amor egoísta, né?
Pode o médico sustentar indefinidamente a vida de uma pessoa? Pode, deve. Ok? Esta é outra questão ética que se coloca. Não há respostas certas para isto, é só para nós meditarmos um bocado. Os médicos fizeram o juramento de Hipócrates, né? Salvar as vidas, fazer tudo para salvar uma vida. Como é que um médico vai executar a eutanásia? Como é que um médico vai executar um aborto? Ah, mas é legal. É legal a lei dos homens, mas na lei de Deus não é, né? Portanto, são questões que se colocam. Uns são a favor, outros não. Uns abdicam de efetuar a eutanásia ou o aborto, mesmo que seja legal, né? Têm o seu direito de escolha, né? De renúncia, de abdicar, outros não. Agora, são tudo questões éticas que nós podemos discutir. Só que ao discutir isto, temos duas áreas. A área social, a área materialista, essa é uma área muito limitada, e a área espiritualista e espírita, que é ainda mais profunda, onde nós podemos ir buscar muita informação. E por último, até que ponto é lícito sedar a dor? Isto é, dar comprimidos para a dor, ainda que isso signifique abreviar a vida. Há pessoas que colocam esta questão. Ah, mas se eu der morfina, o meu marido ou a minha mulher vai durar menos. Mas dura menos com mais qualidade. Então são tudo questões que se colocam, não é? E que trago aqui para que nós possamos pensar como seres humanos. Portanto, são questões éticas que ainda hoje são debatidas e vão continuar a ser debatidas, não é? Ora, a doutrina espírita é muito clara sobre este assunto, né? Apresenta-nos aqueles 5 pontos básicos que eu já falei: Deus, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, né? A doutrina espírita diz-nos que nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, diz-nos de onde é que nós viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer e porque é que há dissemelhanças de oportunidades. Porque é que uns têm saúde, outros têm doença, uns são ricos, outros são pobres, etc. Há toda uma conjugação da lei de causa e efeito ao longo das várias reencarnações que justificam isso. Não haveria justificação se só houvesse uma vida, né? Deus seria um hipócrita e um crápula porque daria doença a um e saúde a outros, né? Então, devem-se empregar todos os meios e equipamentos disponíveis para acrescentar um pouco mais de vida a doentes terminais ou deve-se interromper o tratamento? É outra questão ética que se coloca, não é? O que fazer com as crianças que nascem com graves defeitos congénitos, cujo futuro será somente sofrimento ou uma mera vida vegetativa? Há pessoas que dizem assim: há um ato de caridade por fazer a eutanásia a estas crianças, coitados dos pais. Nunca estudaram espiritismo. Como é que a gente os vai criticar? Não temos esse direito. Temos o dever é de os informar. Porque se eu não fosse espírita, eu diria o mesmo. Todos nós, né? Se eu não fosse espírita, eu era a favor do aborto. Se me dissessem assim: olha, aquela senhora vai ter um bebê defeituoso, opa, mata logo. É bem para ela e é bom para o bebê, porque eu não conheço, não sei. É a lógica materialista, é a lógica racional, não é? Não podemos culpar quem não sabe, mas temos a obrigação de informar, fazer palestras, pô-las no YouTube, distribuir jornais, vender jornais, não para ganhar dinheiro, mas para dar informação. Então, amigos, o espiritismo é essa ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a relação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que é constante. Essa ciência diz-nos que nós somos uma centelha divina, temporariamente ligada a um corpo espiritual. Este conjunto é o espírito que temporariamente não, centelha divina que está ligada a um corpo espiritual, temporariamente ligada a um corpo de carne. Estão a ver? Temos 3 partes. Quando o corpo de carne morre, nós continuamos a viver num outro estado vibratório. E este corpo espiritual é aquilo que os médiuns videntes veem. Assim, eu vi o espírito do Senhor João, da Dona Maria, do Senhor António e por aí fora. Muito bem, então, e se isto for verdade? Perguntam os materialistas.
E se formos mesmo imortais? Nós sabemos que é verdade, não por convicção. Muitos colegas meus e amigos dizem assim, eu não acredito nisso. Eu digo-lhes sempre, tens razão, eu também não. Não, mas tu és espírito. Sim, mas eu não acredito. Então como é que tu não acreditas? Porque eu tenho a certeza. Lá estás tu com as tuas coisas. Não, eu tenho a certeza. Acreditar é eu acreditar numa coisa que eu leio. Ou alguma coisa que alguém me diz. Agora, tenho a certeza é quando uma pessoa tem as suas vivências pessoais, em grupo, né? Há provas da imortalidade, que a vida continua, espíritos que comunicam através de médiuns que ninguém conhece, que dão determinadas características, dão a sua identificação, localização, que se vai confirmar ou não através das pesquisas. Há toda uma panóplia, né, de fenómenos que comprovam a vida para além da morte. Então, se nós formos seres imortais, como entender a eutanásia? Alto lá, aqui já muda tudo. Se eu for imortal, será que há alguma consequência? Consequências morais, né? Espera aí, e a eutanásia / suicídio? Porque eu posso ter pedido, né, olha, desligue uma máquina. O médico não desligou, mas peço à minha amiga ou qualquer coisa, desligue uma máquina. É um suicídio. Ela pratica um homicídio. Graus de responsabilidade diferentes, só Deus saberá, de acordo com a intenção e o grau de lucidez de cada um. Ok? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos esta pergunta. Um homem está a agonizar, vida de cruéis sofrimentos. O seu estado não permite nenhuma esperança. É permitido poupar-lhes alguns dias de agonia apressando o seu fim? E os Espíritos dizem assim, ninguém poderá dizer com certeza que a sua hora terá chegado. Quantas vezes a ciência médica terrena já não se enganou, não é? Ok. Os Espíritos dizem que às vezes os últimos minutos de vida podem ser extremamente importantes para aquela pessoa que está a falecer, cujo corpo está a falecer, porque é a hora de meditar, de ela própria se perdoar a si própria, de mudar de atitude mental, que vai facilitar o encontro com os bons espíritos no mundo espiritual. Isto é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 28. As pessoas materialistas só veem o corpo e não dão conta de que as almas não podem compreender estes momentos, não é? Devemos suavizar tanto quanto pudermos os últimos sofrimentos, mas jamais pensar em encurtar a vida, nem que seja um minuto, pois este minuto pode poupar muitas lágrimas ao futuro de todos nós. No capítulo também, no item 28, capítulo 5º. Então reparem, os espíritos são da opinião que nós devemos ajudar as pessoas nos últimos sofrimentos, devemos ajudar as pessoas a suavizar o seu sofrimento, mas não a encurtar a vida. Já vamos ver mais à frente como fazer isso. No livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, também fala deste assunto, da eutanásia. A eutanásia é um bem nos casos de uma doença incurável? E a resposta do Emmanuel, do guia do Chico Xavier, é: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em nenhuma situação, ainda que a eutanásia seja por caridade. Vamos desligar a máquina, coitado daquela pessoa, né? Ou vamos desligar a máquina? Não, vamos deixar de alimentar ou qualquer coisa. Não? Reparem, a agonia prolongada de um doente pode ter a finalidade de libertar a alma do doente, né? A ciência médica e a lei dos homens não podem decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Isto é, aquilo que nós chamamos as leis de Deus, que são as leis naturais, né? São leis que nós ainda não dominamos, que nós não sabemos. Nós sabemos muito pouco de nós próprios. Se sabemos muito pouco de nós próprios, sabemos muito pouco da vida, sabemos muito pouco das leis universais, das leis da lei natural, com que direito é que nós fazemos de conta que somos Deus e tiramos a vida aqui ou acolá, não é? Num outro livro, tem um título um bocado estranho, Religião dos Espíritos, quanto a mim um bocado infeliz, mas pronto, tem uma questão interessante.
sobre o sofrimento e a eutanásia. E o Espírito Emmanuel diz: não podemos jamais acreditar que estamos autorizados a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolo e de amor, porque por trás dos olhos sem brilho e das mãos desfalecentes, que parecem estar próximos do último adeus, apenas estão a aparecer avisos e advertências para que o erro seja interrompido para o caminho de reajuste no amanhã de outras vidas. Nas doenças de difícil diagnóstico e cura para a medicina terrestre, existem lições e aprendizagem que é preciso esperar o fim delas para que o homem não perca a essência do resgate e da justiça divina. E aqui nós questionamos: porquê é que alguns dormem na palestra e outros não? Porque têm mais sono, estão mais cansados, ou estão mais desinteressados ou menos interessados, né? Porquê é que a pessoa com o mesmo cancro, demora a desencarnar, o corpo a morrer 1 mês e o outro 1 ano, com sofrimentos inenarráveis? Ou isto está tudo mal feito, ou Deus não existe, ou Deus é um crápula, porque há uns que sofrem mais que outros, ou então há uma lógica. Qual será a lógica? Só a reencarnação responde a isso, né? Tem a ver com débitos que nós adquirimos e trazemos de vidas passadas. Por isso, quando alguém desencarna rapidamente, diz assim: olha, tem mérito espiritual. As leis de Deus são precisamente o contrário das nossas. Diz: coitado, olha, foi para o hospital, foi operado, morreu no dia seguinte. Coitado, não. Isso é um felizardo. Porque a gente só morre de 2 maneiras, ou de doença ou de acidente. Ninguém morre de saúde, né? Portanto, a falência dos órgãos. Agora, aquele homem que desencarnou logo a seguir à operação é um felizardo comparado com o outro que é operado e que fica 1 ano, ali, desculpem a expressão, às vezes a apodrecer numa cama, né? Com chagas, com isto. É ou não é? É como um pássaro, quer dizer, até para quem for materialista é um felizardo. Acabou tudo, ao menos pronto, não sofreu mais. Para quem é espiritualista e espírita também é um felizardo, porque o espírito que larga o corpo, que está doente, é como alguém que esteve numa prisão durante 60 anos e agora disseram assim: olha, podes ir embora. Ei pá, finalmente livre, que maravilha, né? Então, nesse livro ainda, diz assim: temos de entender e aceitar sem revoltas que o corpo carnal, né, é um sublime instrumento onde a alma é chamada a morar e a ascender a sua evolução em direção à luz, mesmo que disforme e mutilado. O nosso corpo é uma bênção de Deus. Ninguém está autorizado a administrar o veneno da morte suave para antecipar o fim destas vidas, né? Sob pena de mais tarde em outras vidas terem que passar por este sofrimento para pagar dívidas semelhantes do passado ou até assumidas por praticar a eutanásia. Vou-vos apresentar aqui uma pessoa muito especial. Nuno Rodrigues, de Peniche. Ficou tetraplégico aos 17 anos num acidente de carro, não teve culpa nenhuma. Tive o privilégio de o conhecer. Agora está numa instituição ali perto de Lisboa. É um dos melhores artistas. Ele pinta com a boca, é um poço de energia. Este indivíduo dá-me ânimo a mim, dá-me energia quando eu ia visitar. Ele agora está mais longe. Vocês podem ir ao Facebook dele, interage, fala com as pessoas, só com a boca, vendo os seus quadros, faz exposições. É um dos melhores pintores, tem quadros lindíssimos. Ok? Quando ele ficou tetraplégico, quantas pessoas terão pensado? 17 anos, mais valia ter morrido. A última vez que eu falei com ele, tinha ele 30 e tal, ele dizia-me assim: Lucas, eu tenho a certeza que me vou curar. E eu pensei assim: vais. Se não for aqui, do outro lado. Não, mas aqui. Eu tenho a certeza que me vou curar. E na altura ainda não tinha sido descoberto o genoma, né? Com a descoberta do genoma, com os avanços científicos na genética, provavelmente ele traz no seu subconsciente essa informação, que eu vou conseguir andar. É provável que daqui a 5 anos já haja aí maneiras de conseguir fazer com que os tetraplégicos andem. E ele dizia isso com uma convicção, com mais convicção do que eu diria a fazer outras coisas, se calhar de que a vida continua. O Nuno, aqui a saltar de paraquedas
todo contente, fez uma coisa que eu não tenho coragem de fazer. Eu, se entrasse para o avião, tudo bem, se me mandassem lá por cima, eu desencarnava na hora, né? De certeza. Está aqui, Nuno Rodrigues, www.facebook.com/nuno.rodrigues.509. Aí está ele ali, à boleia do paraquedista, claro, né? Foi levado, né? Uma experiência nova. Isto é vida. Este indivíduo tem mais amor à vida do que eu, está mais ligado à vida do que eu, vive a vida mais do que eu. Eu não tenho coragem para ir saltar de paraquedas, ter esta experiência que deve ser fabulosa. E ele teve. E não anda, só mexe com a cabeça, mais nada. Nem mexe. Que lições de vida que nós temos. E ele não é espírita, e eu sou. Ele vale muito mais do que eu, então não vale. Porque ele dá lições de coragem, de persistência, a muitos de nós que somos espiritualistas, somos espíritas e que desanimamos à primeira. Olhem que quadros lindos, meu. Que coisa fabulosa, esta maçã com um corpo de mulher, pintada com a boca. Olhem o sorriso dele no ateliê, onde ele pinta, a ouvir música. Quem é o normal aqui? É ele ou somos nós? A normalidade mede-se pelos elementos, pelos membros que estão avariados, ou é pela cabeça? Stephen Hawking, lembram-se? O grande gênio da astrofísica. Só mexia também com a boca, né? Olhem que quadro lindo, meu. Eu só não compro porque não tenho dinheiro. Estou a falar a sério. Porque senão iria comprar alguns. O dinheiro está curto, né? E então, mas vejam o Facebook dele, se puderem, ajudem-no. Não que ele me tenha pedido, ele nem sonha que estou a falar dele, né? Já não o vejo há muitos anos, porque entretanto ele foi para a tal instituição, ali para a zona de Cascais, salvo erro. Não sei se ainda lá está, penso que sim. De vez em quando falo com ele no Facebook, né? E ele lá está, com o seu equipamentozinho, interagir com o computador, tal e qual como fazia o Stephen Hawking. Então, no livro Sexo e Destino, ditado pelo espírito André Luiz, ao médium Francisco Cândido Xavier, e não só, e ao médium Valdo Vieira, acho eu, exatamente. Isto é uma coisa que me faz confusão. Nós espíritas somos muito quadrados, às vezes. Este livro foi ditado pelo espírito André Luiz a dois médiuns em simultâneo, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Valdo Vieira era médico, dentista, tinha o conhecimento científico, a parte científica era recebida às segundas, quartas e sextas, psicografava o Chico Xavier, às terças, quintas e sábados o espírito ia psicografar com o Valdo Vieira noutra localidade. Juntaram as duas coisas e o livro estava ali certinho com uma sequência lógica. Fez várias vezes isso. O André Luiz aproveitava o conhecimento do Valdo Vieira. O Valdo Vieira, mais tarde, zangou-se com o espiritismo. Mudou de vida, criou a conscienciologia, etc. Muitos espíritas não lhe perdoaram isso. Porque ele não tem o direito. De tal modo que a Federação Espírita Brasileira esquece-se de pôr o nome do Valdo Vieira na capa. Isto é falta de ética. Já reclamei para lá, já mandei para lá 2 e-mails. Foi esquecimento, é isto, não é nada. É sacanagem, como dizem os brasileiros. Então, diz o espírito André Luiz, quando passarmos ao lado do leito dos doentes que atravessam prolongada agonia, devemos afastar do pensamento a ideia de acelerar a morte. Em volta desses corpos doentes e agoniados estão sempre espíritos benfeitores do plano espiritual que fazem esforços fabulosos, pronunciando orações e estendendo os braços amigos a esses agoniados. Quando nós pensamos que eles estão sozinhos a sofrer, não, eles estão juntamente do seu guia, dos amigos espirituais, alguns familiares a dar-lhes força, vá, aguenta, está quase, mas não sei quantos. Nesse mesmo livro, Sexo e Destino, ignoramos por enquanto, diz o Espírito, o valor de alguns minutos, reparem, alguns minutos, de reconsideração que o doente precisa para examinar os caminhos que percorreu durante a vida antes de voltar ao aconchego do verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Já, às vezes, nos últimos minutos é quando a pessoa faz um exame de consciência. Porque é que eu fiz aquilo? Né? Começa o princípio do arrependimento, ok?
Se não conseguirmos ajudar, devemos afastar-nos deles e deixá-los em paz. As lágrimas que eles derramam são pérolas de esperança com que as luzes de novas vidas lhes tocam a face. Muito bem, quase a terminar, no Livro dos Espíritos, há uma pergunta, 953, que diz o seguinte: quando uma pessoa se vê vê à sua frente um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar por alguns instantes os sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Quem não espera pelo termo que Deus marcou para a existência é sempre culpado. Aqui culpado vamos pôr responsável. E quem poderá ter a certeza de que, apesar das aparências, o termo tenha chegado? De que não chegue no último instante um socorro inesperado? Quantas vezes acontece isso, não é? Tem acontecido. Um dos casos com Chico Xavier, um grupo de pessoas que acompanhava Chico Xavier, Chico Xavier tinha muito o hábito de semanalmente fazer visitas aos bairros mais pobres, ele que era super pobre e que levava aquilo que tinha, às vezes pão e água, né? E viram um quadro chocante, né? de uma pessoa com o corpo coberto de chagas. E o quadro era tão chocante que um dos médicos que fazia parte dessa comitiva, que iam lá visitar os bairros pobres, perguntou ao Chico: Chico, a eutanásia não seria uma bênção para ela, para esta senhora? E o guia do Chico respondeu-lhe: diga ao nosso irmão que esta irmã nunca esteve tão bem. Para o mundo espiritual, o estado degradante dela, ela estava muito bem. Nas 3 últimas reencarnações ela matou-se, e nesta, apesar de todo o sofrimento, ainda não pensou em suicídio. E a gente às vezes pergunta-se: porquê é que aquela pessoa está a passar por isso? Porquê? Muitas vezes é ela própria que pede para passar por aquelas dificuldades para superar, para passar no exame que falhou em vida anterior. Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado, morava num barracão à beira de uma mata, né? Era o estado de alienado mental completo. A mãe desse jovem também era muito doente. E o Chico ajudava a dar banho, a alimentar e a fazer a limpeza da pequena casa, né? O quadro era tão estarrecedor que numa das visitas um médico também perguntou: nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? Diz ele: não creio, doutor. Olhem a explicação. Este nosso irmão, na sua última reencarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas tirou a vida de muita gente. Algumas perdoaram, mas outras não, e perseguiram-no durante toda a sua vida, no mundo espiritual. E carnal também. Aguardaram a desencarnação, assim que ele deixou o corpo, agarraram-no e torturaram-no de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado é uma bênção para ele. Isto é, ele estava num corpo, estava escondido dos seus inimigos. Se fizessem a eutanásia, ele ia para o mundo espiritual, os inimigos agarravam. Agora vamos ficar a vingança, não é? Então este sofrimento era uma bênção para eles, porque entretanto alguns dos inimigos iriam reencarnar, outros iriam estar cansados, iriam perdoar, iriam ser levados às reuniões mediúnicas e ele próprio iria ganhar novas forças. Aqui vemos Francisco Cândido Xavier, mais jeito, mais velhinho um bocado. Diz ele: foi o único jeito que a providência divina encontrou para o esconder dos seus inimigos. Quanto mais tempo ele aguentar, melhor. Com o passar dos anos, muitos dos inimigos terão perdoado, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos para continuassem a torturá-lo. E como resgatará ele os crimes? Perguntou o médico. O irmão X, que era o espírito Humberto Campos, costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. É o irmão tempo. O tempo traz-nos sempre oportunidades de resgate, de reparar, não é? Vou-vos trazer aqui uma pequenina entrevista que fiz há tempos a um amigo, que é uma pessoa que eu respeito muito e que admiro muito. Que é o Diogo Correia. Já tem, há pouco tempo fez 35 anos.
está no site da ADEP. 35 anos. Aí, como é que foi isso? Estás, portanto, só para mostrar às pessoas, tu vives numa cadeira de rodas, és autónomo, à procura de à espera de uma cadeira nova. Sim. E o que é que te aconteceu? Tiveste algum acidente? Não, eu tenho uma doença muscular congénita, portanto, desde nascença, que me afeta o sistema nervoso, e neste caso os músculos. Conheceste o espiritismo, achas que isso te trouxe alguma mais-valia para a tua vida, algum esclarecimento ou não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Saber que quando a luz se apagar não há de vez, o saber que aquilo que passamos tem um motivo, ajuda, claro que ajuda a suportar o fardo nos dias. Sim, é mesmo isso. Acho que nós não tem dias maus. Agora, pensar em acabar com a vida por causa disso, quer dizer, para mim não faz sentido. Amanhã é outro dia e quem te diz que amanhã o dia será pior que hoje? Mesmo que tenhas uma semana difícil ou um mês difícil, um ano difícil, quem te diz que o próximo será igual ou pior? Poderá ser melhor? Não. Nunca me passou pela cabeça o suicídio sequer, nem pouco mais ou menos, nem nunca me passou pela cabeça desistir, fosse o que fosse. Os médicos disseram que tu nunca passarias dos 16 anos, não é? Sim, os médicos diziam que era muito difícil, praticamente impossível passar dos 16, 18 anos, sim. E já estás com 35. Já. O que significa que há uma força superior acima de nós, né, que rege a vida. Completamente. Completamente. Ok. E achas que vale a pena viver, apesar de tudo, com as limitações que todos nós temos? Acho. Porque não? Acho que estamos a ter oportunidades que muitas pessoas não têm. Acho que a felicidade parte dentro de nós. Ora bem, aqui a placa gráfica não acompanhou a imagem, mas isto também é normal, o computador já vai tendo alguma idade. É muito interessante isto é uma entrevista maior que podem encontrar, é 10 minutos, está no site da ADEP, a conversa com, e de facto, conversando com o Diogo Correia, ele dizia que desde pequeno que ele está desde que nasceu, está numa cadeira de rodas praticamente, né? Quando era jovem andava na cadeira de rodas a fazer aquelas habilidades que se fazem agora com os skates, etc. Caía, levantava-se, brincava com aquilo, sempre levou uma vida normal e continua a levar uma vida normal e recusa-se a ser coitadinho, né? E agora está à espera de uma cadeira de rodas, já está a ser alterada pela enésima vez para ele poder controlar apenas só com a boca, porque agora já não consegue com a mão. E a gente olha para este indivíduo, né, assim, meu Deus, fogo, que força, né? Que força de viver. Ele é uma pessoa que tem a certeza que a vida continua. No entanto, que se calhar a grande maioria de nós, caridosamente, iriam dizer, mais lhe valia ter morrido à nascença. Vão-lhe perguntar se ele queria isso. Já fizemos aqui uma palestra sobre o Jerónimo Mendonça. Teve paralisado numa cama ortopédica durante 30 anos, movendo apenas a boca e os olhos. Também era cego. Tornou-se conhecido como o Gigante Deitado. Penso que ainda temos aí um livro, não sei se temos, já o vendemos, se chama O Gigante Deitado. Este senhor, reparem bem, olhem, ele ia, isto já há bastante tempo, no tempo em que os carros não tinham ar-condicionado, ia naquelas carrinhas pão de forma, aquelas Volkswagen, metiam lá com a cama, tinha de ser com aquela cama por causa da coluna e por causa do corpo, para ele não ter muitas dores. Ele estava quase sempre com um saco de areia de 30 kg em cima do peito.
para aguentar com as dores. Então, mesmo assim, ele pedia para ser levado, ia até à Mansão do Caminho ouvir o Divaldo, ia fazer palestras a 100, 200 km, às vezes a chover, 300 km, ia e vinha, levavam-no. E nós não vamos daqui a Alcobaça, ou daqui a Santarém, ou daqui a Lisboa, porque é muito longe. Mas ele ia fazer palestras. A coisa que ele mais adorava de fazer, o Jerónimo Mendonça, ele tinha uma voz forte e imitava muito bem o Divaldo. Então, quando ia fazer uma palestra, ele começava a imitar o Divaldo. E as pessoas estavam na assistência a pensar, olha, vem aí o Divaldo. E ele ria-se, Era uma pessoa com um espírito de humor muito grande, né? Uma voz forte, um ânimo muito grande, apesar das dores que sentia em função dos problemas cardíacos, da paralisia total dos membros, né? Foi muito respeitado e querido, né? Requisitado para palestras, para entrevistas na rádio, na televisão, em causas sociais, né? Vejam bem aqui, a tal saco de areia 30 kg para aliviar a dor. Este vídeo, estamos mesmo no fim, traz-nos algumas ideias que talvez possamos meditar nele. E responder a algumas daquelas perguntas que fizemos no início. Amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me... Então, para terminar, temos estas opções. A eutanásia, que é antecipar a morte. Quando uma doença que não tem cura, antecipar os dias de vida e o sofrimento. Temos a distanásia, que é prolongar a morte, que é o que se faz infelizmente hoje nos hospitais. Prolongar até ao tutano. Morte lenta, com sofrimento e dor. Temos mais dias de vida, mais sofrimento. E há a ortotanásia, que no meu ponto de vista, por isso é que eu pus eutanásia um ponto de vista, me parece ser a mais equilibrada, que é deixar a pessoa morrer naturalmente. Não fazer procedimentos invasivos para prolongar os dias de vida, morrer na hora certa. Isto é, devemos investir nos cuidados paliativos de saúde, ajudar as pessoas a morrer com dignidade, prolongar-lhes a vida, mas não para além daquilo que a natureza naturalmente não iria, né? É uma questão um bocado delicada, tem a ver com a ética que temos todos de discutir, né? O poeta alegre, que é um espírito que se comunica aqui no nosso centro e não só,
deixou-nos um texto sobre a eutanásia que faz parte do volume 2 do História que os Espíritos Contaram. E diz-nos assim: eutanásia esbelta passeia pelos hospitais como se fosse a mais bela entre os mortais. Moda atrás de moda, o homem estretora, procurando a felicidade onde ela não mora. Onde está a felicidade da conta bancária? Prefira a eutanásia à doença, essa alimária. Isto é o que qualquer materialista diz, né? Louvam a eutanásia doutores de gabarito, sem saberem que no além a dor passa a grito. Isto é, aquela pessoa que recebe a eutanásia de livre vontade, né? Entra no além como suicida indireto. Para ali. Muito recomendada a eutanásia como solução, esquecem os doutores que há reencarnação. Pensando tudo saber, nada sabem afinal do que se passa na vida após o decesso fatal. Dias virão em que estudarão espiritualidade, seja nas escolas ou na universidade. Só assim o médico pode levar sem engodo o desidrato que tem, tratar o homem como um todo, né? E pronto. Deixamos aqui o último vídeo. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida.
Pronto, obrigado pela vossa atenção. Terminamos o nosso tema de hoje, que fica como reflexão para todos nós, né? E para pensarmos um pouco sobre isto quando algum dia tivermos de tomar uma decisão sobre o assunto.